O versículo 1. O que é que diz aí? Pode falar no microfone, viu? Quem for falar. É. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Pronto. Então, depois de Jó engrandecer o nome do Senhor, né? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Até hoje recebemos o bem de Deus. Será que não poderíamos receber também o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas aí Jó olha agora para si e deseja o quê? O que é que ele pede? O que é que ele anseia? O que é que ele faz? Amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele. Por quê, irmãos? Provavelmente porque ele reconhece que na verdade ele é indigno, que é pecador, que não merecia tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, aquelas riquezas, tudo aquilo, né? E reconheceu a miserabilidade dele. Não. É, porque assim, se se era para ele dizer isso, então antes de ter perdido tudo. Mas ele está amaldiçoando o seu dia do nascimento por tudo que ele está passando. Não, ele passou por sofrimento e reconhece que não. Ele não aceita, ele não entendia o porquê estava passando por aquilo, achava que não merecia realmente sofrer. Ele acabou de falar que ele tinha reconhecido Não, que ele reconheceu a Deus grandeza de pulou, Deus. Deus deu, Deus pulou e tal. A grandeza de Deus, ele reconheceu. Deus pode fazer o que quiser, porém, Mas para que reconhecer a grandeza de Deus, a gente primeiro tem que reconhecer que a gente não é nada, primeiro, né? é. E que dependemos dele. Tem que falar no microfone, irmão. Tem outro aqui. Pega aí, Juninho, esse daí. O livro de Jó tem 42 capítulos. Ele questionava que não era digno de estar passando por aquilo. Ficava questionando a Deus. Ele só foi entender o propósito de Deus no capítulo 42. Aí foi quando ele entendeu que tudo era de Deus, Deus dava, Deus tirava, Deus fazia tudo o que era necessário, porque todo o poder e toda a glória era de Deus. Agora veja o versículo do mesmo capítulo, o 11 e o 12. O que é que diz? Porque não morri eu na máquina, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço e me acolheste, e porque peitos para que eu amasse. Pronto, agora leia do 6, o versículo 8. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. Pronto, então ele está aqui anelando que Deus atenda a oração dele. Quem dera se Deus ouvisse a minha oração, o que eu pedi a ele, e o que foi que ele pediu a Deus? O 9. Que fosse tocar em Deus, esmagar-me, que soldasse a sua mão e acabar comigo. Pronto. Olha só, né? Em que situação já chegou? É lógico, o sofrimento dele era terrível, era muito grande. Perdeu os filhos, ele não está blasfemando de Deus. Ele está reconhecendo, não, Deus ele é poderoso para dar o bem, para dar o mal. E a gente não tem o que
assim, amaldiçoar Deus por uma coisa que está no poder dele, que ele tem autoridade para fazer isso. Então, bendito seja o nome do Senhor, mas maldito seja o meu dia. Infeliz sou eu, porque ele ainda me mantém vivo. Né? E aí, meus irmãos, veja só o capítulo 7. Vê o que ele diz no versículo 5. A minha carne está vertida de vermes e de costas terrosas. A minha pele se encosta e de novo supura. E o 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Então, estou farto da minha vida, eu já não aguento mais viver. Eu não suporto mais viver. Só que é lógico, Jó tinha temor de Deus e jamais ia fazer o que a mulher dele sugeriu, né? Amaldiçoa esse Deus e se mata. Ele jamais faria isso. Porém, ele estava dizendo, eu não suporto mais a minha vida. A cada manhã, aí ele diz assim, no 17, que é o homem, para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, né, que é o que Carlão disse aí. Não, ele está reconhecendo que não é digno de nada, porém, ele está satisfeito ou insatisfeito? Eu acho que até aqui, Jó ainda não estava ciente realmente do poder de Deus, da sua misericórdia, porque ele se achava digno de não merecer aquilo ali. Ele se julgava que era um homem que fazia tudo. Que foi o que Deus disse, né? Olha, um servo íntegro, fiel, temente a Deus. Deus deu esse testemunho dele. Então, ele sabia que era verdade, não é? O que o Senhor está dizendo. Que ele realmente, ele pensou, não é como Asaf. Espera aí, quem serve a Deus não é para ser honrado por Deus? Por que eu estou sendo tão humilhado? E aí ficou essa confusão. Mas ele não entendia que acima do entendimento dele existe um entendimento superior, muito mais que a nossa limitação, não é? Aí veja o que é que ele diz aí, no versículo 20. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó empreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Pronto, então ele está perguntando a Deus. Ele está dizendo, ó, se eu pequei, que mal eu fiz a ti? O Senhor está sofrendo alguma dor pelo meu pecado? O Senhor está aí sentindo alguma necessidade porque eu pequei? Eu não sou nada. Quem sou eu? O meu pecado não pode te ferir, ó espreitador dos homens. Por que fizeste de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo me seja pesado. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então, o problema de Jó era isso, ele estava sofrendo muito e ele queria uma resposta de Deus para as suas queixas, para aquilo que ele estava sofrendo. Aí ele diz, por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscares, já não serei. Então, o que é que ele está dizendo? Se de fato é pecado, por que o Senhor não perdoa? Por que faz isso comigo? Deus respondeu a Jó? Não, nesse momento não. Porém, veja aqui Deus respondendo a ele, aqui no capítulo... Deixa eu só duplicar aqui. Veja Deus respondendo a Jó aqui. Deus responde a Jó. E olha a resposta de Deus. Depois disto, isso é Jó 38,
o versículo do 1 ao 4. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então, Jó queria respostas de Deus, e Deus respondeu a ele, só que não como ele esperava. Deus respondeu a ele fazendo perguntas a Jó. E olha, algumas perguntas, não é? Porque você vai ler o capítulo todo, o 38, vai ser Deus perguntando o capítulo todinho coisas a Jó. Não é? O 39, Deus perguntando a Jó. São muitas perguntas, porém a gente vai pegar só o início delas, não é? Do meio de um redemoinho, Deus perguntou a Jó, Deus respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus está falando de quem aqui? Quem era que estava sem conhecimento, escurecendo os desígnios de Deus? Era Jó. Cinge, aí Deus manda Jó, né? Cinge aí os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber? Tá, eu vou aprender contigo agora, Jó, tu vais ser o meu mestre. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. E aí Deus começa um monte de questionamentos a Jó, que ele vai recolhendo, encolhendo. O que é que acontece? Jó se convence e se cala. Veja só, ainda do versículo 1 no 40, em Jó 40, versículo 1 ao 2, Deus ainda continua perguntando. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Quem é que censura e vai agora me censurar? Quem é o censurador? Certo? Vá, me responda. Agora veja o que Jó diz. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. E aí, Jó se convenceu ou não de que ele era ignorante, não foi? Ou seja, deixa eu só colocar aqui o carregador. Porque eu esqueci, está já descarregando. Só que tem uma coisa curiosa aqui, irmãos. Sim, pode falar. É. Porque ele se achava indigno de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. É, sim. Só agora que ele vem realmente entender o poder de Deus e a sua trajetória, que não é como a dele, que ele queria que fosse. Certo. Né? Não entendia o porquê de tudo aquilo. Mas Tá. Eu acho que Pode falar, cara. Eu acho que ele sabia a insignificância dele, mas ele achava que estava passando aquilo, até porque até os próprios amigos dele falavam para ele que é questão do pecado. É, e ele sabia que não era. É. Então, quando ele pedia para que Deus perdoasse ele, talvez ele falava assim: não, é porque eu estou pecando, eu sou pecador, né? Mas ele não reconhecia, não estava reconhecendo ali que não tinha a consciência, a razão da soberania de Deus ali, né? É. Deus poderia fazer o que quisesse com ele. Aham. Aí ele não sabia, ele não entendia essa questão. É. Ele só vai entender essa questão depois. Mas ele sabia que diante de Deus ele não era nada. Aham. Aqui, veja bem,
Deus faz as perguntas e Jó diz: pronto, Deus, está bom, entendi. Não está mais aqui quem falou. Vou me calar. Botei a minha mão na boca e não falo mais. Veja só, resolveu a questão? Deus ficou satisfeito? O que vocês acham? Ainda não. E por que não? Mas espera aí. Fala agora. Não, aí tem que... Jó entendeu que tudo era um desígnio de Deus. Sim. Aí veja bem, aqui quando Jó, no capítulo 42, verso 1, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sim, qual é a diferença? Aqui ele está dizendo: então respondeu Jó ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Não é um reconhecimento, não? É um tipo de reconhecimento, irmão, como assim? Que ele parasse de querer questionar. Sim. Só que quando chegou no capítulo 42, Sim. aí ele teve como responder a Deus. E por que chegou? E por que mudou? Porque mudou? Sim. Porque aí, antes ele temeu a Deus. Sim. Ele queria uma resposta de Deus. Certo. Então ele ficou satisfeito. Aí, Aqui no 40? sim. Aí foi quando ele foi entender que não era como ele pensava, e sim como Deus ordenava as coisas. Certo. Capítulo 42, aí foi quando ele entendeu completamente qual eram os planos Pronto. de Deus, e Deus era quem ordenava e ele tinha que obedecer. Certo. Então, uma hora, nesse momento aqui, ele se convenceu, não é, de que ele não está à altura de questionar Deus, se cala, porém há uma mudança no 42. O que aconteceu nesse percurso para que ele melhorasse sua visão, melhorasse sua contemplação de Deus? Eu penso assim, eu mesmo penso da seguinte maneira: eu mesmo, comigo, né, quando eu perco ou coisa ruim me acontece, eu tenho que agradecer Sim. a Deus, Aham. não ficar me maldizendo, então eu não mereço isso, porque isso me aconteceu. Aham. Não, é uma mudança de glorificar a Deus também. Só que nós fazemos isso porque nós temos o exemplo de Jó. Se a gente não tivesse esse conhecimento que Jó adquiriu, passando por essa situação, a gente talvez fizesse o mesmo que ele, ou, sei lá, até conhecendo, podemos ser que faremos, se passar o que ele passou. Diga, Carlão. Ele, na verdade, ele reconheceu que não conhecia Deus verdadeiramente, né? Sim. Só depois que ele conheceu as maravilhas que Deus falou, É. ele veio entender quem era Deus, É. né? E aí, a partir desse momento, ele se arrepende, né? É. E Se acha indigno e tal. Veja, aqui Deus questiona Jó e Jó percebe o quanto ele é indigno e que ele não pode estar questionando a Deus, se cala. Mas Jó se calou satisfeito. O que é que vocês acham? Porque eu perguntei se Deus ficou satisfeito com Jó. Aqui, pronto, tá bom, já que Jó, então eu fico satisfeito. Agora eu quero saber de vocês. Jó ficou satisfeito com Deus depois que ele disse isso aqui, do 40? Porque ele diz, né, que conhecia Deus de ouvir falar. Sim. E agora conhecia intimamente. Certo. Intimidade com Deus. Por isso a mudança dele. Certo. Mas aqui ele já conhecia intimamente, no 40? Vamos ver. Se ele conhecesse, porque assim, há uma diferença. Deus aqui, ele não está satisfeito ainda com Jó, e nem Jó está satisfeito com Deus. Jó, ele reconheceu que não tinha o que questionar a Deus, se calou e ficou emburrado. Olha a resposta dele: tá bom, eu não falo mais. Eu falei 2 vezes, tá bom, eu não prosseguirei. Eu vou me
calar. Pronto, o Senhor é soberano, faz o que quer e me deixa aqui, pronto. É basicamente isso. E a prova é que Deus não para de espremer Jó com suas perguntas. No 41, você observe que Deus continua, não ainda no 40, não é? Deus continua. Então, o Senhor, o 6, viu? Do meio do redemoinho respondeu a Jó. Mas espera aí, irmãos. Deus não já vinha falando com Jó? Jó não já disse, tá bom, Deus, eu não vou mais questionar, não, tá bom, chega, chega. Pronto, não está mais aqui quem falou. Por que então Deus continua questionando Jó? Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Por quê, meus irmãos? Se Jó já disse que não ia mais questionar a Deus, por que Deus continua fazendo isso com ele? E não é só aqui. Deus, ele continua. Você pode ler o capítulo todo. Vá para o 41 e você vai observando que Deus não para. Mas ele não já tinha se convencido? Meus irmãos, Deus quer mais de nós do que simplesmente reconhecer que ele é soberano. Ele quer muito mais. E aqui, muitos conservadores, muitos reformados falham. E será que a gente não tem falhado? Meus irmãos, entendam, não basta só pregar que Deus é soberano, que Ele é quem manda, que Ele é quem faz, Ele é quem mata, Ele é quem faz viver, Ele é quem faz o homem descer à sepultura, faz subir da sepultura. Deus é quem determina as coisas, que Ele tem os seus decretos e que Ele tem os seus... Não é só isso que Deus quer ver de nós. Porque Jó reconheceu isso, mas Deus não se satisfez. E Deus pressiona-o mais ainda, até Ele se agradar, até Ele se maravilhar com quem Deus é e com o que Deus faz. O que Deus quer é limpar Jó de todas as impurezas que o mundo nos ensina, que nossa mente vicia. Nós queremos tudo bem bom. Quando as coisas saem do controle, de início a gente, ai meu Deus, o que está acontecendo? E começa a entrar em desespero. Sabe o que a gente está fazendo com isso? Com o nosso comportamento, a gente está dizendo, tu não estás no controle, e se estás, não é em ti que eu confio mais nos meus planos do que nos teus. É isso que a gente faz. Jó não estava satisfeito com Deus. Jó ainda estava chateado. Porém, ele disse que eu não sou louco não, continuar falando não. Vou calar minha boca e vou ficar aqui morrendo na minha amargura. Porque eu não queria estar passando por isso, isso é feio, isso é chato, isso é horrível, isso é uma maldição. Porém, se ele quer me amaldiçoar, que amaldiçoe. Era uma maldição que Deus estava fazendo? Era uma coisa ruim? Não. O erro de Jó foi não entender que aquilo não era ruim, era bom. Mas para o mundo é ruim. Na mente humana é ruim, porque a gente quer só passar por prosperidade, saúde e tudo mais. Aí Deus continua questionando. Aí é quando entra o convencimento de Jó. Observe como mudou as palavras. Tá bom, eu não falo mais. Agora veja o que ele vai dizer. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Mas não é bem sei que tudo podes. Não é. É bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele olha para ele, ele faz a leitura de si,
percebe o quão tolo estava sendo, o quão cego e ignorante ele estava sendo diante de Deus. E ele diz o seguinte: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Deus, era eu, misericórdia, era eu que estava querendo encobrir o teu conselho sem ter nenhum conhecimento. Na verdade, falei do que eu não entendia. Era o que ele não entendia que ele estava falando? Ele estava falando de quê? Que ele está dizendo que estava falando de uma coisa que não entendia. Era de quê? Do que estava acontecendo na vida dele. Ele disse: eu falei do que estava acontecendo na minha vida, só que eu falei sem entendimento. Eu não estava entendendo nada. E falei. Quando a gente fala do que não entende, a gente só passa vergonha. Eu falei do que não entendia, só que isso que ele falava, que era maldição e tal, na verdade era o quê que ele vai dizer? Aquilo que ele falou sem entendimento, murmurando lá, amargurado, na verdade era o quê? Coisas maravilhosas demais. Veja que mudança, meus irmãos. Ele olha lá para o sofrimento dele, reclama, murmura. Daí a pouco agora ele diz: ah, que coisa tão maravilhosa o que ele está passando. Veja que mudança. Aí ele diz: coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Veja só, aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você percebe a diferença de aproximação e de conhecimento de Jó agora, depois disso tudo? Jó está dizendo que é semelhante o seguinte: você conhecer uma pessoa à distância, falando, né? Alguém chega e diz: ó, sabia que existe fulano? Vê, fulano é assim, assado, tal, ele se veste de tal jeito, cabelo é assim e tal, é uma pessoa boa e tal, e você escutou, pronto, você escutou um relato de uma pessoa maravilhosa. Porém, deixa Riane quieta, Júnior. Escutou um relato maravilhoso. Irmãos, já ouviu falar de Jesus? Outra coisa é Jesus aparecer e viver na sua vida. É isso que Jó está dizendo: ó, eu conhecia ele de longe, não tinha quase nada de conhecimento. Depois de tudo isso, eu estou conhecendo ele intimamente. Ele é meu, eu estou com ele, ele está comigo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava se abominando e arrependido de quê, irmãos? De tudo que ele pensou, falou. Agora ele está maravilhado. E aí, Deus parou de espremê-lo com perguntas ou não? Parou ou não? Depois disso? Parou. Porque é isso, meus irmãos. Deus não só quer que a gente reconheça Ele como soberano sobre homens e demônios, céus e terra, mundo visível e invisível. Não é só isso. Ele quer que a gente se regozije nele, se alegre nele. Qual foi o salmo que lemos na reunião de oração? Foi o 34, né? Vamos para ele. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. E se a gente não fizer, estaremos pecando. E olhe, é em todo o tempo, viu? Não é só no momento bom, não. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Não é só no momento bom. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, todos a uma lhe exaltem o nome. É isso que Deus quer que a gente faça, é assim que Ele quer que a gente viva.
Se você está insatisfeito em algum momento da sua vida, então reveja aí, porque você tem que enxergar a beleza do plano de Deus na contrariedade dos seus próprios planos. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida? Vamos nos alegrar no Senhor, não é? Então, encerramos por aqui. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento que Ele nos concede. Eliane?